A gente vai ler aqui no livro de Esther, já que a gente vai falar sobre ela, tá? A gente vai ler do 7, versículo 1 até o versículo 7. Veio, pois, o rei com Hamã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, veio o rei a Esther. Disse o rei a Esther: qual é a sua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, vim parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e servas nos tivessem vendidos, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está este cujo que o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mal, Hamã. Então Hamã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, em seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Hamã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Bueno, o nome de Esther não era Esther, era Hadassa, nome judaico. Mas, para ela poder se candidatar à rainha do rei Assuero, o tio dela, Mordecai, ou em algumas versões Mardoqueu, também não sei por que eles têm essas duas versões, ele acabou colocando um nome persa, babilônico nela, para ela poder se candidatar à rainha. E isso tudo ocorreu por volta de 485 anos antes de Cristo, na Pérsia. E quando o rei a escolheu, ela era muito orientada pelo seu tio Mordecai. Ele que a criou, ela era órfã, e ele seguia as orientações dela. Porque ele atingiu o papel de pai sobre a vida dela. Ele que a criou, ele que a educou, então ela dava grande atenção àquilo que ele dizia. E em nenhum momento ela tinha se apresentado ao rei e a todos do palácio como judia. Mordecai, ele teve um papel muito importante não só na vida dela, mas como do rei, porque trataram de arrumar uma cilada para o rei Assuero, só que ele ficou sabendo, avisou a Esther, e a Esther conseguiu avisar ao rei. Mordecai recebeu um reconhecimento após isso aí, e Hamã, ele também tinha recebido um alto status diante disso. E diante dessa posição de Hamã, todo mundo lá tinha que se curvar diante dele, se reverenciar, tal, porque ele deu dinheiro e poder a ele, e ele se sentiu quase no mesmo patamar que o rei. Então, Mordecai, ele foi um cara que estava sempre à porta do palácio e não se reverenciava a ele, ao Hamã. E ele ficou indignado com isso. Então, ele, por outros meios, o rei cedeu o selo real para ele, e ele assinou um decreto para acabar com todo o povo judeu. Esther, sabendo disso,
ela temeu pelo povo e também por sua vida. E aqui a gente vê, então, já o desenrolar dessa história, o porquê dessa conversa que eles tiveram durante esse momento que eles estavam comendo e bebendo. Ali a gente começa a perceber o seguinte, que Esther, ela foi uma mulher muito paciente diante de tudo isso. O rei ofereceu até a metade das terras, a metade do reino para Esther. Aí eu me lembro até daquela passagem onde Jesus é tentado, onde o diabo oferece reinos, poder e tudo para ele, e Jesus, ele disse que não. E Esther, ela abre mão de todo esse poder que tinha para adquirir posses, simplesmente para reivindicar pela vida do povo e por sua vida. Então, a gente percebe aqui, no versículo 4 aqui, diz o seguinte: porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivéssemos vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Ela está dizendo que foi vendido. Por quê? Porque quando Amã pediu autorização ao rei para aniquilar com o povo, ele disse que daria dinheiros, ouro, prata, para o reino. O rei, a gente vai ter mais fundos. Mas nesse trecho aqui, a Esther também, muito inteligente, fala para o rei que todo esse dinheiro foi prometido, que foi vendido para que o povo fosse aniquilado, não se igualaria a todo o dinheiro que o povo, sendo mantido vivo, contribuiria para o reino, por meio de impostos, trabalhos, tudo mais. Então, a Esther, ela vem trabalhando diante disso aí, sendo uma mulher muito sábia, paciente e astuta, onde ela quer realmente mostrar para o rei que ela não está ali simplesmente por poder. Ela está ali para mostrar a sua também devoção ao rei, mostrar os benefícios para o reino. Não é nem para o reino de Deus, mas para o reino persa. E ela vem tratando de todos esses detalhes de forma muito calma, pensando consigo como trabalharia isso aí. E tendo por trás dos bastidores o seu tio, Mardoqueu, ou Mordecai. E a Esther dá a impressão que, em muitos momentos, ela é pós-Jesus. Parece que ela ouviu os ensinamentos de Jesus, que teve no meio, ou que leu na Bíblia, tá? Os ensinamentos de Jesus, de como ser uma pessoa reta, íntegra, digna, sábia, de ter uma postura de vida que fosse reconhecido não só pela sociedade, mas por Deus. Porque diante de tudo isso, se a gente for analisar melhor outras partes do livro de Esther, como o Marcelo mesmo falou, o livro de Esther, ele não é mencionado Deus, mas o povo, o tio dela e ela, jejuaram por 3 dias, oraram, para que o Senhor fosse com eles. Então, diante disso, quando a gente para ver as nossas situações, a nossa vida, aquilo que a gente está passando, o que a gente faz? Até um detalhe muito interessante que aqui na igreja sempre é batido nesse ponto. A gente procura agir pelas nossas próprias mãos, ao invés da gente acabar indo direto a Deus.
Nós temos que reconhecer o Senhor como a nossa fonte de força e de sabedoria. E o que aconteceu diante de tudo isso aí? Amã, ele ficou desesperado com isso aí, porque ele não tinha noção de que Esther fosse judia. E quando ela se apresentou ao rei, a ele, e aos que estavam na mesa sendo judia, ele percebeu que tinha feito uma grande burrada, porque ele estava mexendo com a rainha. Eu me paro para pensar o seguinte: o Senhor Jesus é o nosso rei. Ele virá buscar quem? A sua noiva. Quem é a noiva do Senhor? É a igreja. Então, o mundo ele não tem noção do poder que está nas nossas mãos. A gente tem que realmente parar e pensar e ver como que esse poder que temos pode ser usado para transformar vidas, para que o inimigo perceba como que aquele que está com a gente é aquele que tem todo o poder, aquele que vai triunfar sobre todo o mal. Então a gente tem que clamar ao Senhor, pedir forças a Ele, conduzir a nossa vida com base naquilo que o Senhor deixou escrito. Podem vir homens, mulheres, falar isso ou aquilo, mas se não tiver condizendo com a palavra do Senhor, a gente tem que deixar de lado. Nós temos que caminhar com o Senhor dia após dia, a gente tem que procurar servi-lo, ter momentos de reflexão. Até compartilhei com algumas pessoas no ano passado. A gente teve toda aquela euforia dos 500 anos da Reforma Protestante e como isso foi impactante para mim. A data dos 500 anos também teve um peso, mas por tudo aquilo que muitas pessoas passaram, sofreram, foram mártires, para que a palavra do Senhor pudesse chegar até nós. Essas pessoas, elas não se intimidaram, elas foram ousadas. E será que nós temos sido ousados ou temos nos acovardados? Às vezes a gente acaba se acovardando. A gente ouve algumas situações, colegas de trabalho, de escola, amigos, enfim, blasfemando, falando coisas contra Deus, contra nós, e a gente acaba ficando quieto. Não que a gente tenha que comprar briga, mas a gente tem que saber o tempo certo, esperar em Deus o tempo certo para poder agir. Eu queria, essa manhã, a gente realmente conseguisse perceber isso e ter mais vivo no nosso coração essa mudança de postura, de sermos como a rainha Esther foi, de sermos como Jesus foi e ensinou, de confiarmos a Ele a nossa vida. Amã foi condenado à morte por isso. Amã não teve o perdão do rei e nem da rainha. Então, a gente tem que realmente confiar naquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, para aniquilar com o inimigo. Aquilo que ela mesma falou aqui, que o rei Assuero falou. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é este e onde está este cujo o coração o instigou a fazer isso? Ela não temeu. Ela pegou e foi direto ao ponto. O nosso inimigo é ele. Por isso, isso e isso. O homem de maior confiança do rei Assuero, Amã, foi o grande vilão da história. O meu pai, ele sempre fala que a gente tem costume de dizer que a gente diz assim, fulano é meu amigo, fulano é meu amigo, fulano é meu amigo. Não. Para um pouquinho. Fulano é teu colega de trabalho, fulano é teu colega de escola, fulano ali é teu vizinho. Amigos de verdade são poucos. Amã, ele não foi amigo do rei. Ele tinha um poder político. E ele abusou desse poder para isso. A rainha Esther, ela tinha o poder político também. E ela usou para se salvar, para salvar ao rei, ao povo. Jesus, quando veio e morreu por nós, ele não tinha que morrer. Porque ele não pecou em nenhum momento.
A morte só é dada àqueles que pecam. Ele tomou a nossa morte para nos dar a sua vida. E diante disso, Jesus também ressuscitou. A Esther, nessa ousadia dela, ela conseguiu tirar esse peso de cima do povo, da morte, e salvar a si mesmo também. Reconheçamos isso como Jesus, aquele que veio para salvar, aquele que morreu pelos nossos pecados. É Ele que merece a nossa adoração, a nossa devoção. É Jesus que, mesmo não tendo vindo à terra ainda em forma de homem, já estava sendo apresentado, já estava sendo mostrado, já estava agindo. Paremos e pensemos. Quem a gente tem que seguir diante dessa história aqui? A rainha Esther ou a Hamã? Nós temos também várias pessoas que agem como Mordecai. Aqui na igreja, uma das pessoas que já agiu como Mordecai, para mim, não está aqui, é o Orivaldo. Já me aconselhou bastante, já me orientou, já me alinhou, me aprumou. Marcelo algumas vezes também já esteve comigo conversando. Nós temos os nossos Mordecais na vida. A gente tem que se cuidar dos Hamãs para se apresentar diante do nosso Deus e rogar a Ele pelo perdão, pela força, pela sabedoria, para orientar aqueles que estão à nossa volta. E toda essa mudança de vida, ela traz uma essência muito legal, que eu estava pensando ainda hoje pela manhã sobre Brennan Manning, um escritor cristão, que ele fala que nós temos que, em um dos seus livros, ele fala que nós temos que tirar a máscara. O que é tirar a máscara? A gente fica muito cheios de dúvidas de como agir diante de certas situações, diante de determinadas pessoas. Eu estou com fulano, esse fulano é o Marcelo, eu vou agir de uma forma, não, mas para quem? O Marcelo é o pastor, eu vou me portar assim, assim, assado. Vou cuidar das minhas palavras. Eu estou com o Rodrigo, é um cara mais jovem, está curtindo uma guitarra, um rock and roll. A gente vai ter uma outra linguagem, podemos falar outras coisas. Não, mas eu estou sendo eu mesmo diante de um e de outro. Eu já estou com o meu trabalho, que lá não tem pessoas cristãs, ou se tem, como são as outras pessoas cristãs, como é que eu vou me portar? Eu vou apresentar a minha face a eles como uma pessoa que realmente segue a palavra de Deus? E o Brennan Manning diz para nós tirarmos a máscara. Nós sermos realmente uma pessoa que segue a Cristo. Tem coisas que realmente são difíceis para a gente. Tem coisas que a gente não sabe lidar com determinadas situações, enfim. Um outro autor que eu gosto bastante é o Philip Yancey. Ele diz que nós temos que aprender a lidar com os nossos problemas, a conviver com eles. Não é aceitar, mas a gente tem que aprender a conviver com os nossos problemas. Diante de tudo isso, Esther, ela estava sabendo lidar, ela conseguia. O povo estava pagando os impostos, estava trabalhando, tudo mais. Se fosse vendido como servos, para ela ainda estava tudo bem. Mas quando o problema se agravou, ela soube conviver com o problema? Ela soube. Ela se conformou? Não. Ela agiu para trabalhar. Então, diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, olhar para o alvo, como a gente pode resolver isso aí, buscar ajuda, ouvir aqueles que trabalham na nossa vida, que caminham com a gente, que são os Mordecais, para que realmente a gente consiga atingir nosso objetivo de mudança. Marcar a história.